Então, alguns conceitos vieram em 2007 com essa história da microbiota. Um deles é esse índice de alfa-diversidade, né? O que é isso? Esses clusters, eles se combinam e eles têm algumas semelhanças. Então, por exemplo, bactérias boas, bactérias ruins, elas têm características. As que dão saúde gostam de um alimento, as que dão doença gostam de outro alimento. Eu vou passar para vocês depois isso. Mas a manifestação das doenças estava relacionada ao hábito dessas bactérias. Então, quando a gente fala, e é muito interessante essa visão, nós somos um ecossistema. Pensem, dentro deste ecossistema, que tem mais de 40 milhões de filos diferentes de bactérias, nós somos os indivíduos em menor número, com menor capacidade de adaptação. Concordam? Então, se a gente pensar que a gente é a gente, mais todas as bactérias, fungos e vírus que a gente tem no nosso organismo, a gente está em desvantagem. Então, eles invertem o entendimento do ser humano. Não é um ser humano único, é um ecossistema. Então, quando você ordena esse ecossistema, você tem saúde. Quando você tem harmonia nesse ecossistema, você tem saúde. E não só a saúde dos sistemas biológicos próprios desse indivíduo único, em desvantagem do ecossistema que somos nós mesmos. Então, é muito louco isso, né? E aí, eles conseguiram mapear quais são os clusters, quais são os filos microbianos que dão àquela pessoa que não tem diabetes, nem hipertensão, nem obesidade, nada disso. E quando eles mudam o hábito, que muda o perfil de bactéria, aquela pessoa melhora da doença. Não é à toa que aquela pessoa que emagrece, que tem outros hábitos, que dorme melhor, nananana, da medicina integrativa, que a gente fala, multidisciplinar, nananana, não é à toa que quando essa pessoa muda o hábito, às vezes ela deixa de precisar dos remédios do diabetes, deixa de precisar dos remédios da hipertensão. Então, não é só sobre emagrecer e deixar de ser hipertenso. É sobre mudar toda a sua configuração do seu ecossistema, que não é só você. Muito pelo contrário, você é o ser em mais desvantagem desse ecossistema. Bactérias são mais adaptáveis, fungos e vírus nem se fala, né? Então, aí surgiu esse conceito de eubiose e desbiose. Então, desbiose é quando você tem desequilíbrio. No desequilíbrio, você vai ter as bactérias que te fazem mal. Tá? Então, quando a gente fala desbiose intestinal, não sei o que, é isso, tá? E sempre nessa cadeia é dito que a conversa começa no gatilho alimentar. Porque o que nós temos em comum no ecossistema? Todo mundo se alimenta. Nós, as bactérias, os fungos e os vírus. Isso daí não é óbvio, gente. O que é que nos une as nossas galeras que habitam em nós? É o que a gente come. Então, esse é um outro conceito que todo mundo fala, mas a gente não sabe o que veio primeiro. Não. Tem uma coisa que é em comum. É o que a gente come. Por isso que a alimentação é tão importante. O que eles perceberam? O organismo, ele precisa... O nosso organismo, que é o maior em tamanho, mas não em número de habitantes, vamos dizer assim, ele precisa reconhecer o que é dele. Então, esse negócio que o pessoal fala da inflamação, que inflama, que retém líquido, o que é isso? Na raiz filosófica da história o nosso organismo não pode se confundir com os outros elementos do ecossistema e atacar o próprio organismo. E o que acontece? As bactérias, os vírus e os fungos são muito inteligentes nessa seção adaptação. Então, muitas vezes, essas bactérias do mal, elas ficam parecidas com os nossos elementos proteicos e tudo mais, e aí o que elas fazem? O próprio organismo ataca o próprio organismo, inflama e elas proliferam. Então, existe uma inteligência do mal aí. Por isso é que a gente tem que saber quem a gente é.
na ideia, para que as nossas células se alimentem daquilo que a gente entende que é bom para nós, para que eles continuem nos reconhecendo e não nos confundindo com o restante do nosso ecossistema. E as nossas bactérias boas nos ajudam com isso. Por isso que a alimentação é o gatilho principal, tá?